Vamos lá. Camila, geralmente a gente, primeiro, agradecer sua participação especial aqui nesse episódio 2, tá? Nós tivemos a oportunidade de fazer um episódio 1 com o CFO, né, o diretor financeiro do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, o Rodrigo Faveta, e ele trouxe uma perspectiva muito associada àquilo que acontece no mundo, né, e aquilo que o Brasil tem evoluído referente às práticas, principalmente o que eles chamam de ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é, né, uma incursão, um projeto da ONU, né, que vai até 2030 especificamente, depois se renova. E aí o convite com você aqui hoje é que, desde que eu te conheci, né, você, seu pai, seu irmão, uma coisa que me chamou muita atenção é por que uma pizzaria, né, você fala pizzaria, uma coisa que é tão comum no nosso dia a dia, tem e se importa com esse tema. Né? É uma coisa, eu como uma pessoa que circula muito no mercado, vocês estão realmente de parabéns, você vai contar um pouco de tudo que vocês têm feito, né? Mas por quê? Porque a gente mostra que todo mundo pode colaborar com um mundo melhor. A gente fica esperando que o governo, que a grande empresa faça, mas não é só são eles. Todo mundo tem uma fração disso, todo mundo no mundo, né? Não é só aqui no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, me apresentar. Meu nome é Fabiano Santana, sou founder da Domani, que é a empresa que está aqui junto com a Didi Pizza hoje. Por favor, Camila, a palavra é sua. Maravilha, Fabiano, obrigada pelo convite. Olá a todos. Eu sou Camila Biasini, mãe da Rafaela e da Isabela. Sou diretora de operações da rede Didi Pizza e estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouquinho da história da Didi Pizza. Então, a Didi Pizza é uma empresa familiar, como o Fabiano já falou. Nós estamos no mercado há mais de 29 anos e sempre fomos do segmento delivery. Bom, a Didi Pizza ela foi fundada em 93 pelo Elidio Biasini, o meu pai, fundador, que consolidou o negócio, né, Didi Pizza, em qualidade, sabor e atendimento ao nosso cliente. E hoje a gente não é só uma pizzaria. Hoje nós somos um grupo de sabores. E por que nós somos um grupo de sabores? Porque hoje a gente tem mais 2 marcas atreladas ao nosso negócio. Então a gente tem a Didi Pizza Pizza, nós temos o Sunshina Comida Asiática e nós temos o Baúco, que é a cozinha italiana. São mais de 45 unidades em São Paulo, Campinas e também na região de Valinhos. E o que a gente tem, né, de diferencial a Didi Pizza? O nosso modelo de negócio. Então, a gente tem um modelo de negócio muito enxuto, ele é ágil, ele é de baixo investimento e ele é focado para empreendedores que queiram empreender no segmento de alimentação. Com a nossa experiência de mais de 10 anos, focada em apoiar franqueado, dar treinamento e realmente ajudar ele a poder ter sucesso. Esse é um pouquinho da Didi Pizza. Camila, e é muito interessante, né? Depois de conhecer um pouco melhor a Didi Pizza, né? Essa veia de empreendedorismo que vocês têm na família, né? Porque, assim, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Né? A gente vive um país que tem seus desafios por natureza, né? Todo mundo que já teve um negócio no Brasil, ou que tem, né, um negócio em casa, né, administração do próprio orçamento familiar, sabe que é um desafio constante, ele se renova cada dia com várias surpresas diferentes, né? E a gente percebe também que muitas questões associadas a temas, né, que estão, digamos assim, sendo discutidos no mundo inteiro, tem um certo delay, tem um tempo para chegar no Brasil, né? E quando eu conheci vocês, a conversa fluiu muito bem, eu acho que teve um match muito grande, porque ficou claro como vocês desejam, né, desejavam naquele momento já fazer algo nesse sentido da sustentabilidade. Né? Já tem aproximadamente 1 ano e meio que a gente tem feito alguns trabalhos em conjunto, né? E até a razão do convite de você estar aqui hoje conosco. Conta para a gente o que motivou vocês numa discussão interna, que é uma empresa. Então, uma empresa, ela sempre busca valor, né? Porque você tem os seus franqueados, que também buscam valor através da Didi Pizza e das outras marcas que vocês possuem. Então, não é só uma questão de convicção, né? Tem que trazer valor para a sociedade, valor para as pessoas, para os colaboradores e para os clientes. O que levou vocês a acreditar que um projeto em sustentabilidade pudesse gerar valor para a Didi Pizza e para as marcas do grupo? Fabiana, é muito interessante essa sua pergunta, porque nos remete a olhar quando tudo começou, né?
E, na verdade, isso começa através do fundador, do Biasini. Então, quando ele já começou a operação do negócio pizza, ele já imaginava que ele gostaria de contribuir e apoiar os colaboradores e a se preocupar com o meio ambiente. Ele, na época, não sabia, e, óbvio, não tinha ainda esse assunto abordado como é hoje, de sustentabilidade, de ESG, de como iria funcionar. O que ele sabia é que ele tinha uma preocupação com o próximo. E esse próximos eram os animais, eram as pessoas que estavam ao redor dele e o meio ambiente. Então, foi onde ele começou. Dentro da minha realidade, do meu conhecimento, o que eu posso fazer para agregar? E aí foi onde a gente começou o nosso primeiro exemplo, que foi Impacto Grande. Que há 30 anos atrás, as pizzarias usavam aquelas lenhas muito grandes e pesadas, né? E ele já não aceitava aquele tipo de contribuição. Então, ele já começou, iniciamos a primeira loja falando de uma lenha ecológica, que ela já era diferenciada. Não ainda feliz ainda com a saída, ele buscou uma outra opção, que eram os briquetes, que eram menos poluentes. E ainda não satisfeito, ele passou a trabalhar com os pellets, que eram como se fossem pequenas rações que você munha uma máquina, enfim. E aí, não contente, a gente transformou e hoje, até hoje nós estamos com o forno a gás. Então, isso é uma questão que vem realmente de missão, de fundador. Então, a gente, na verdade, ele não soube usar as nomenclaturas, né, de como fazer e nem como muito fazer, mas dentro do possível, a gente já buscava alternativas para poder viabilizar. E isso com o tempo, e aí a gente vai falar mais um pouquinho, com o apoio da Domani, a gente conseguiu deslanchar nesse trabalho. Sem sombra de dúvida. A gente percebe, né, que às vezes, a gente até conversou bastante sobre isso, né, nas reuniões, a gente acredita que coisas novas são caras, né, são inviáveis, são difíceis, são complexas. E uma coisa que nós, na Domani, a gente sempre teve muita preocupação foi como tornar tudo isso simples, como tornar tudo isso acessível, né, viável para as empresas. E aí, a grande parte dessa parceria que a gente tem com a Didi Pizza veio em razão disso. Que é justamente o seguinte, gente, se você olhar pela ótica de quantas lojas como uma Didi Pizza tem individualmente, tem no Brasil, a gente está falando de milhões. Você contar bares, restaurantes, micro-restaurantes, só empresas de delivery. Aí a gente fica jogando a responsabilidade disso tudo para uma grande empresa. Né? E a grande empresa é fornecedora de vocês ou é cliente de vocês por uma ótica. Então, a gente sempre buscou isso. Vamos popularizar, vamos democratizar. E eu acredito muito que esse é o papel que, através de vocês aqui hoje, compartilhando a experiência, a gente venha colocar isso para todos, né? A democratização desse tipo de ação permite uma questão operacional, uma questão de resultado, que é redução de emissão, uma melhor prática de sustentabilidade. As pessoas que trabalham na Didi Pizza vão passar a conhecer do tema. Isso é muito importante, porque nós identificamos que o impacto cultural nas pessoas faz toda a diferença, porque aquilo vai para a casa da pessoa, vai para a família da pessoa, vai para outros negócios que vocês interagem. E somando a isso tudo, a questão cultural, você também traz a questão do aspecto prático, que é o quê? É como aquilo tudo vai ser percebido em resultados práticos, quantitativos, né? Perfeito, exatamente. E o papel da Domani, assim, para a Didi Pizza foi extremamente necessário, porque nos trouxe muito conhecimento, primeiro no sentido que a gente sabia, a gente não tinha noção de como a nossa marca contribuía para a emissão de carbono. Então, a partir do momento que a gente tem essa informação através da Domani, de uma forma simples, através dos relatórios, isso para a gente foi incrível. E a gente estava no segundo momento, ok, eu tenho essa informação, e agora? Né? O que eu faço? Eu não sabia o que fazer, a gente não tinha esse conhecimento. Porque, querendo ou não, eu sei fazer pizza, mas eu não tinha a menor ideia do que eu faria agora com essa emissão. E aí foi onde a Domani nos orientou da possibilidade de fazer a neutralização. E foi mais um conhecimento para a Didi. Poxa, então a gente pode neutralizar? Então isso para a gente não é um problema, porque a gente vive disso, né? É o nosso core fazer pizza. Então a gente consegue neutralizar. E foi então, através da Domani, onde a gente passou a fazer a neutralização, que hoje é um trabalho que acontece muito bem e a gente tem muito orgulho desse trabalho ser realizado, para poder facilitar. E acho que, além disso, que foi para a gente realmente um divisor de águas, a visibilidade que a Domani traz em poder olhar o nosso negócio e dizer, olha, você tem possibilidades,
você consegue desenvolver em vários outros pontos dentro do seu negócio, através do seu core. Isso para a gente foi muito importante. Então, hoje a gente trabalha hoje, na verdade, a gente tem o compromisso do cage free, que são as galinhas livres, né? Então, até o final desse ano, a rede de Juju Pizza será 100% abastecida com o cage free, que é a galinha que tem um tratamento de vida diferenciado, enfim, e é um projeto muito bacana. Então, com isso, abre os nossos horizontes, né? Foi através da Domani que a gente desenvolveu uma nova embalagem. Isso está saindo do forno, hein, Fabiano? Está saindo do forno essa cidade. Então, muito bacana. É uma embalagem sustentável, que a gente tem o selo da neutralização de carbono. Então, ela é atóxica. É uma embalagem show de bola que a gente está lançando aí para o mercado. Provavelmente, para o mês seguinte, a gente já está utilizando para os nossos consumidores. Então, assim, tem muito trabalho legal que, às vezes, a gente acha que a gente não tem condições de fazer, mas a gente consegue fazer. Então, muito positivo. Não, e outra coisa, né, Camila? Ouvindo você falar de todas as iniciativas, né? Eu diria que primeiro momento de toda empresa é entender. Então, vocês entenderam. E agora vocês já estão no momento de ação, né? E eu falo para você, é um jogo infinito. Nunca para. Todo dia vai surgir algo novo, vai surgir uma possibilidade nova, uma ideia nova. E tudo isso, no final, passando por tudo que a gente tem passado no mundo, o tema, a relevância do tema. Outro dia eu estava vendo no Google Analytics, né, olhando pelo lado digital, desde 10 dias atrás começou todo esse caos que aconteceu no Porto Alegre, né, que afetou muito a população, um impacto social gigantesco. A palavra mudança climática passou da 29ª palavra para a 12ª. Para vocês terem uma ideia. Hoje, por exemplo, quando você vê discursos políticos, né, de pessoas que estão no poder, ninguém deixa de falar de mudança climática. Quando a gente olha a Europa, que já tem há 5 anos leis, né, 5, 6 anos leis mais rígidas, no que nós temos certeza? Que as leis brasileiras, em função de tudo isso que aconteceu, vão ser alteradas e ficarão mais intensas referente ao tema mudança climática. Então, quando a gente olha um projeto como esse da Juju Pizza, no final, você está se preparando para o amanhã. Porque na hora que chegar tudo isso, você já está fazendo, você já tem vários elementos que vão te ajudar como empresa. Isso é um fator também muito relevante, tirando o público jovem que entra no mercado hoje. Eu sempre cito minha filha tem 14 anos, né? Você também tem duas meninas. A minha filha estuda ESG na escola. Ela tem essa aula. Eu ouvi falar de sustentabilidade, era plantar uma árvore quando eu estudava. ESG e GHG, né, que é inventado de gás de efeito estufa e ESG, nem existia a sigla, não existia essa nomenclatura. E hoje a minha filha estuda esses 2 temas na escola: emissão de gás de efeito estufa, como é emitido, como reduz, e a política de ESG. As ODS da ONU que a gente estava falando, né, as 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela aprende na escola. Você vê como é que é. Quando ela for para o mercado consumidor, né, e ela encontrar uma marca, ela vai perguntar: deixa eu ver o que essa marca faz aí pela galinha, pelos insumos que ela compra, pela política de contratação. Quando ela for trabalhar numa Juju Pizza, ela vai perguntar o que a empresa faz. Porque hoje a gente está acostumado a trabalhar com as pessoas e a gente fala algo da empresa, né? Vai chegar um momento que a pessoa vai perguntar da empresa. E se ela não fizer nada, o que vai acontecer? Você não vai ter retenção de talentos ou você não vai conseguir trazer esses talentos novos do mercado para dentro da sua empresa. Isso é uma coisa muito relevante também, né? Isso já acontece, viu, Fabiano? Hoje a gente tem empresas que querem nos contratar para planos mensais de pizza e a pergunta que ele faz é: você tem o selo de neutralização de carbono? E se a gente não tem esse selo, essa empresa não fecha com a gente. Então, hoje, para a gente está sendo muito importante esse trabalho para a gente poder ter representatividade e conseguir ter acesso a essas empresas. Sem dúvida. Eu vou até aproveitar a oportunidade, a gente falou muito de todas as realizações da Juju Pizza, eu vou compartilhar o material na tela para o público ver, para a gente apresentar em conjunto, que é justamente do projeto da Juju Pizza, né? A gente tem muitas realizações. Legal. Deixa eu só pegar aqui. Botar no modo apresentação. E o que acontece quando a gente vê esse material, né? Aqui, falando do episódio 2, que é esse que a gente está agora. Então, aqui a gente falou já da história da Juju Pizza, né? Apresentado pela Camila. Todo mundo conheceu a história que, no meu aprendizado, desde o combustível inicial que vocês usavam, que era a madeira, você já tinha uma preocupação da evolução
da energia para poder trazer um lado mais sustentável, né? Passou pela madeira, cavaco menor, depois passou pelo pellets e agora já tem alguns anos está no gás, né? Que é um emissor menor, sem sombra de dúvida, e não afeta o meio ambiente. A sustentabilidade em ação é o que a gente vai falar agora. Então, Camila, olha só, está aqui, né, o fundador da empresa, se eu não me engano, com a foto aqui falando sobre a Didi Pizza, né, a história. Esse aqui do lado esquerdo de todos é o relatório ESG, é o documento que é gerado dentro do Sustainability as a Service, quando a empresa faz a sua política de ESG conosco, o relatório que sobe na nuvem, né? Aqui, Camila, se você quiser comentar um pouquinho, é a matriz de materialidade, né? Que a gente tem de vocês, uma coisa que me chamou muito a atenção, como que gestão de pessoas foi colocado como um tema muito relevante, né? Que é o círculo que está lá em cima, do lado direito, na parte superior. Vocês, como é que vocês enxergaram isso quando isso foi colocado de tanta relevância assim por clientes, fornecedores e colaboradores? Fabiano, a gente ouve muito o nosso cliente. Isso é um direcionador para a gente extremamente importante. E essa pesquisa para a gente também nos surpreendeu, apesar do trabalho que a gente faz, porque tudo que a gente está muito linkado à tendência e a ouvir os nossos clientes. Então, o que os nossos clientes realmente nos direcionam, eles pedem, né? E a gente direciona. Tanto que a gente criou linhas específicas veganas justamente pela demanda que a gente está entendendo aí do futuro. Então, isso para a gente é muito importante. A materialidade, na minha opinião, ela traz um elemento muito interessante dimensional, que é o seguinte, né? Não é aquilo que a Camila considera importante, mas é aquilo que todos os stakeholders ou participantes da vida da Didi Pizza, que são clientes, fornecedores e colaboradores, consideram importante, né? Às vezes surpreende realmente o que aparece aqui, porque às vezes é um tema que a gente não tem visibilidade, não porque a gente não quer, porque a gente não tá ali no dia a dia conversando com todo mundo, e aparece aqui como um tema extremamente relevante, né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção vendo a materialidade de vocês e o quanto as pessoas se importam, né? A questão de gestão de pessoas, aí depois você tem gestão de resíduos também, é uma coisa que me chamou muita atenção dentro da colocação que foi feita. Aí vocês trouxeram o projeto da embalagem, né? Que é um tipo de resíduo que agora tem toda uma questão de sustentabilidade. O ponto-chave que eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos assistindo é justamente, não adianta ficar só no plano, tem que ir para a execução, né? E isso aqui é uma coisa que eu vejo no dia a dia de vocês, toda vez que a gente conversa mensalmente, o quanto vocês pegaram tudo aquilo que foi mapeado e que está sendo mapeado, e vocês estão transformando em ações. E isso faz toda a diferença aí nessa construção dessa jornada que vocês estão passando. Perfeito. Para a gente foi bastante importante o resultado dessa pesquisa. Aqui, alguns projetos de impacto positivo na materialidade. Se você quiser comentar alguns deles, ou um deles, Camila, por favor. Tiveram, como a gente colocou aqui, vários que para a gente, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo. A Domani ajudou muito a gente a organizar esse trabalho. Eu acho que um muito significativo que a gente contribui bastante, eu entendo que é um ciclo. Hoje a gente optou em trabalhar com uma indústria de embutidos que tem a mesma preocupação com a sustentabilidade como a Didi Pizza. Então, hoje, essa indústria que a gente trabalha, que é a Seara, ela tem a preocupação e consome produtos que entendem e que fazem parte de um programa de gestações, um programa de suínos gestantes, onde essas suínas elas têm um tratamento diferenciado nesse período de gestação e tem um trabalho para uma qualidade de vida melhor. Então, isso que eu acho super interessante, porque é um ciclo, né? Então, eu, Didi Pizza, tenho esse propósito dentro da minha empresa, busco indústrias que realmente se preocupam com isso, e eu acho que se todos fizerem a sua parte, a gente consegue fechar esse ciclo com todos se preocupando com o meio ambiente, né? Acho extremamente importante isso. A gente tem também outros projetos dentro da Didi, como reciclagem de óleo, reciclagem de resíduos, que isso para a gente acaba sendo muito fácil da gente poder fazer dentro do negócio. E às vezes a gente acha que é complexo, mas não é complexo, é muito simples. Então, é possível das empresas trabalharem. A gente trabalha muito com
com aproveitamento, né? Então, a gente tem matéria-primas com custo muito alto e que elas eram desperdiçadas porque ela tinha um corte específico para aquele produto, onde a gente passou a desenvolver um outro produto com corte diferenciado para que a gente pudesse reaproveitar aquele produto que ele estava, não era nem sobra nem resto, era uma matéria-prima 100% perfeita, só o corte que era diferenciado. Então, foi um trabalho muito positivo que a gente fez. Outro movimento muito grande na Didio foi nós utilizamos os saquinhos para porcionamento no passado, né? Porque tudo que a gente utiliza é porcionado para a gente poder ter padrão. E o que aconteceu? Esses saquinhos, eles são saquinhos plásticos, eles não estavam corretamente, eles não estavam sendo utilizados de uma forma correta. O consumo era muito grande da rede. Então, a gente passou a aderir dosadores, que são copos, que são cups, e esses cups substituíram. Então, a gente não utiliza mais saquinho plástico dentro da operação para a nossa matéria-prima. Hoje, a gente utiliza só dosadores. Então, esses foram os itens mais assim, importantes e significativos que nós tivemos de mudança na nossa rede. E, Camila, uma coisa que me chamou a atenção, né, é muito interessante. Quando a gente fala de sustentabilidade, normalmente todo mundo imagina que a gente fala só do verde, das coisas que são da ótica, digamos assim, mais ambiental, né? E quando a gente olha os elementos que aqui foram tratados, você reduziu resíduo, você criou uma política de coleta de resíduos, você utilizou melhor, por exemplo, no caso do saquinho plástico, que é uma matéria-prima, né? Agora não mais. Você utilizou a questão dos dosadores, né? Para você fazer as porções, né? Como você faz os porcionadores. Você tem a questão de trabalhar com uma empresa, né? Fornecedora dos embutidos, que tem uma pegada, que tem uma responsabilidade como a de vocês. E quando eu olho tudo isso, eu como gestor de uma empresa, assim como você, tudo isso também se reflete em ganho operacional, em ganho de despesa. Então, gente, o que eu gosto de ressaltar é, tudo que a gente fala pela sustentabilidade traz inovações, e as inovações boas, normalmente, elas acabam gerando redução de despesa operacional, redução de despesa de produção. Então, todos esses elementos que você me trouxe, falou assim, no final, você é mais sustentável e você é mais barata. Né? Você consegue reduzir custo. É algo muito relevante. Às vezes a gente não conecta, tá? Porque, naturalmente, como qualquer coisa, investimento é à vista, retorno é a prazo. Só que tem um detalhe, quando a gente olha no médio prazo, esse retorno sempre acontece em caixa, acontece em despesa operacional direto na veia, né? Como a gente fala. Sem dúvida, e essa percepção é muito nítida, porque a gente aderiu a um fornecedor que se chama Ecolab, que os produtos deles são produtos licenciados com que a gente possa usar, e se você compara com o mercado, ele não tem um preço diferente. Ele está um preço extremamente competitivo, mas é uma empresa diferenciada, né? Então, a gente também tem que buscar por isso, porque quando a gente também olha custo, a gente também se preocupa com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que pesquisar bastante, fazer bastante comparação, porque hoje a gente tem uma empresa de qualidade, que tem selos e que conseguem nos atender referente a custo. E só para fechar, Fabiano, a gente tem mais uma empresa também parceira que trabalha com uma forma muito interessante, que se chama Food to Save, que é uma empresa que hoje ela tem uma representatividade grande no mercado, que na verdade ela fez um trabalho incrível. Ela tirou o desperdício da cozinha, colocou com preço acessível para o consumidor, um produto 100% próprio para consumo, e viabilizou para pessoas terem um custo mais baixo. Então, vou te dar um exemplo, eu tenho uma pizza que eu faço errada, é uma pizza que eu errei para o meu cliente, mas ela está em ótimo estado para consumo. Então, eu faço com um preço muito baixinho e coloco para vender no aplicativo. Então, assim, eu não tenho desperdício dentro da minha cozinha, isso também facilita muito. Não, e eu diria para você que você trabalha num setor muito competitivo, né? Quem é franqueado sabe que conta os detalhes, os centavos são importantes dentro da operação. E quando você mostra para o mercado a responsabilidade social, ambiental, quer dizer, tudo aquilo que envolve sustentabilidade, e ao mesmo tempo você não tira o olho da economia, na minha opinião, mostra o quanto o negócio da Didio Pizza é um negócio bom.
Porque você trabalha os dois lados, né? Um ou outro. Você trabalha um e outro, trabalhando a junção dos dois. E detalhe, quando o público olha para você, né, seu consumidor potencial, ele também, com uma boa comunicação, vai reconhecer tudo isso. Porque, na realidade, esse esforço é mais economia, mais, digamos assim, produtividade e, ao mesmo tempo, maior sustentabilidade. Sustentabilidade, eu diria que tem dois lados, né? A gente até chamou o evento de eco-evento por uma reação. É uma sustentabilidade econômica e uma sustentabilidade ecológica, pela parte ambiental. Você tem a junção dos dois num único movimento, digamos assim. É muito legal. Então, isso aqui, então, é a parte de ESG. E depois, vocês fizeram, paralelamente, na realidade, né, a questão que uma coisa muito interessante que é inventário de gás de efeito estufa, ou que nós chamamos de GHG Protocol. E o mais interessante é que quando a gente faz os inventários, né, a gente realmente inventaria a empresa. Mas a gente sempre teve um cuidado muito grande em entrever, peraí, qual que é o fator de competitividade da Didio Pizza? Peraí, é quantas pizzas ela vende, conceitualmente, né? Então, o inventário inteiro, quando a gente olha, vou passar para a próxima tela, ali a gente mostra o organograma da empresa, como vocês estão organizados, os videodrivers, os operadores, como funciona, na realidade, toda a questão, quanto vocês emitem de dióxido de carbono para cada pizza vendida, né? A gente fez isso com muito detalhe, se você acompanha diariamente, mensalmente, né? E é muito interessante tudo isso, né? Você vê aqui as diferenças. Aqui é o escopo 1, que a gente está vendo nessa tela, que é, na realidade, todas as emissões diretas da Didio Pizza, né? Dentro da operação dela. Aí eu vou passar aqui só para o pessoal conhecer o escopo 2, né? Por pizza vendida. E aí, depois, no próximo, você tem a consolidado, que é quanto você emite por pizza. Aqui está dando um total de 380 gramas de dióxido de carbono para cada pizza vendida. É interessante isso, né? Muito interessante, é uma informação que a gente não tinha. Então, quando você passa a ter informação, e aí a gente consegue ter várias ideias, né, de como evoluir, do que a gente pode fazer para melhorar. Então, é muito importante. O que é muito legal é a facilidade nas informações, né? É o retorno que a gente tem, são esses relatórios que a gente recebe, que acaba sendo muito fácil a leitura, não é nada complexo, porque você faz levantamento de muitas informações, no sentido de, para poder ter esse consolidado, existe um levantamento, mas tudo funciona de uma forma muito simples, muito rápida para ter essas informações. E uma coisa que a gente sempre falou, né? Não dá para entender o que não medimos, né? Se você perguntar para qualquer pizzaria hoje quanto ela emite de dióxido de carbono, que é um item que prejudica o mundo na sua somatória, né? Não individualmente, quantas empresas sabem quanto emite? Qual que é um padrão do setor que você trabalha? Não existe. Então, eu posso dizer para você que você está na vanguarda, e até um comentário adicional, né, que não está retratado aqui, dentro de todas as unidades que vocês possuem, vocês têm as diferenças que existem entre as unidades. O que é muito interessante saber, porque onde tem maior emissão, você tem maior oportunidade de redução de custo também, que algum item está sendo consumido de uma maneira diferenciada, que é só compreender os elementos para poder compartilhar a melhor prática. Isso é uma coisa muito interessante no caso de vocês. Aqui, né, falando claramente, desculpa, vocês têm 320 gramas por pizza, né, o total que foi identificado, e aí mostra que teve meses que teve maior emissão e teve meses que teve menor emissão. Aqui, por exemplo, está comparado aqui no terceiro parágrafo, que foi 360 gramas no mês de janeiro, e em abril, em maio, tivemos a emissão de 240 gramas. Você vê como é que tem uma questão sazonal também que acontece em cima disso, por vários fatores, né? Então, você vê como é que é importante acompanhar, porque às vezes não é um desvio de emissão, mas é um desvio do mercado, porque tem controles que são de dentro para fora, que são melhorias operacionais que a própria Didio tem, e tem coisas que são de fora para dentro, né? Que a matriz energética brasileira, você sabe que ela tem uma flutuação, e isso pode acarretar que você emita mais sem consumir mais energia especificamente, né? Um grande impacto aqui. E aqui, nós não podemos melhorar o que não entendemos, né? Aqui alguns trabalhos, né, que foram sugeridos, e alguns deles já naturalmente estão sendo em execução, em alguns casos, tudo aquilo que pode ser feito para poder reduzir as emissões de dióxido de carbono, né? A gente falou um pouco aqui sobre eficiência energética, que vocês atuam muito, né? A questão do gás, a questão da fornada em si, a questão de alguma variação de um forno elétrico, potencialmente elétrico, em vez de gás, isolamento adequado, né? Você trabalha com produtos frios, né?
Então, você tem ali uma manipulação da câmara fria muito forte, né? Em função da produção do produto em si. Substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas LEDs, aí você tem instalação de sensores de presença setorizado por causa do uso de energia, pintura branca, né? Que reflete a luz e reduz a intensidade, isso é algo muito interessante. E o uso de equipamentos Procel, que na realidade são equipamentos que têm uma classificação, né, dentro das regrinhas lá do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, quais são os equipamentos que consomem mais ou menos. Em cima das políticas de contratação que vocês têm, com certeza são elementos que vocês estão olhando aí por causa do custo operacional e também do custo de aquisição. Exatamente. A gente tem um cronograma anual de todas as tarefas que a gente está desenvolvendo, do que já está acontecendo, o que a gente pode desenvolver. Então, tem aquelas que não requerem custo e sim conscientização, outras que demandam custo, então a gente acaba dividindo em que momento é importante, mas o ponto é, mensalmente, a gente tem uma ação a desenvolver. Com certeza. É o jogo infinito, né? Não termina nunca, continuamente tem que estar olhando e não pode perder, porque qualquer desvio gera um custo adicional e também, ao mesmo tempo, gera uma emissão adicional, que é um tema-chave dessa história. E aí, tudo isso, né, Camila, como a gente estava falando, né, vem junto de uma série de pacotes, né? E uma das coisas que a gente tem percebido no mercado, falando justamente de leis, e vocês estão preparados para elas, porque tudo aquilo que contempla, dentro do que vocês utilizam, já gera os relatórios, as informações. De 1997 a 2024, tiveram no mundo 1.260 leis associadas ao tema. Gente, é muita coisa. 2 estão no Brasil especificamente, né, em aprovação, mas no mundo inteiro você vê esse movimento. Eu acho que grande parte desse movimento é justamente por todo o impacto que a mudança climática tem gerado no hemisfério norte do mundo, né? Ali, Europa, Estados Unidos, parte da Ásia. Isso tem gerado um impacto muito grande nas economias desses países, e no Brasil a gente começa, né, a perceber esse tipo de mudança. E dentro dessas questões associadas às leis, né, a gente tem aqui marcos regulatórios, né, e relatórios de sustentabilidade mais rigorosos pela demanda do setor financeiro. Então, hoje, não sei se você sabe, todo banco, quando concede um empréstimo, tem que fazer uma análise de risco socioambiental climático. Análise de risco socioambiental climático é falar assim, pô, pega o caso da Didi Pizza. A Didi Pizza tem um programa que ela sabe quanto ela emite e ela sabe se está tendo um desvio de emissão comparado com o período anterior. E quando alguém fala, você tem alguma ação, tem vários exemplos que a Camila trouxe hoje de ações de redução de emissão. Então, o que acaba acontecendo? Você mostra que o seu negócio está expandindo, mas você tem uma gestão da parte de sustentabilidade de emissões que permite você, o banco, te emprestar o dinheiro reduzindo o seu risco. Então, isso é algo que já acontece no Brasil. Aqui fala sobre as empresas, né, terem a demanda de tecnologia para facilitar justamente essa gestão, porque a maioria trabalha com planilha adequada. Para a Camila ter informação na mão dela, ela precisa ter essa agilidade, porque senão não é algo simples de se trabalhar. Empresas públicas brasileiras, né, que são as empresas que têm capital aberto, elas vão ter, de acordo com uma solicitação da CVM, do Ministério da Fazenda, obrigatoriamente que publicar um relatório a partir de 2026, chamado International Sustainability Standard Board, que chama ISSB. Então, essas empresas vão ser obrigadas a publicar esse relatório, dar transparência às informações dela, que é uma questão de governança também. Dentro do SAS, a gente tem o ISSB contemplado. A agência de contratação, a agência, por exemplo, aqui considerando a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela já tem a exigência que toda concessão nova de rodovia seja neutralizada em carbono, seja emissão zero, e isso traz também um mercado gigantesco para créditos de carbono, naturalmente, né? Porque uma concessionária pública, 2 coisas que acontecem no momento zero. Primeiro, ela tapa buraco, quando ela pega a estrada. Então, aquilo é emissão. Por quê? Porque aquilo ali usa petróleo, né? Manta asfáltica. Segundo, ela vai duplicar a rodovia. Ali tem supressão vegetativa. Ela tem que abrir mata para poder duplicar a rodovia. E isso também gera emissão de dióxido de carbono. Então, esse programa da NTT está sendo observado por outras agências que também estão colocando políticas públicas de sustentabilidade e carbono neutro para outro tipo de serviço. E, no final, uma coisa muito relevante, tá, para alguns setores e algumas indústrias, empresas no mercado regulado do Brasil, empresas que emitem inicialmente mais de 10 mil toneladas, vão ter que publicar suas emissões para o governo, tipo imposto de renda, submeter para o governo suas emissões
acreditadas, não é só uma planilha, mas aquilo que foi mensurado. E as empresas que emitem mais de 25 mil toneladas ano vão ter que promover uma redução de emissão. Esse percentual dessa redução de emissão está sendo definido ainda pelo governo federal. Não existe ainda um percentual. Mas quem não cumprir esse percentual de redução nas emissões vai pagar uma multa de 5% do faturamento limitado a 5 milhões de reais. Então, é impactante. E está falando de uma multa alta, e mais do que só a multa do faturamento, do valor total da multa, a gente está falando também de uma questão reputacional. Você não vai querer ter uma empresa pagando multa, perdendo reputação simultaneamente, porque a empresa quebra. Então, aqui tem um lado muito forte referente à questão comportamental de governança das empresas. O Brasil, recentemente, começou a ter muito o que a gente chama processos judiciais relacionados ao aumento de temperatura no planeta. Então, aqui a gente trouxe alguns números do mercado brasileiro, né? Qualquer pessoa, eu, Camila, ou qualquer um que está assistindo aqui a live, consegue entrar com um processo contra algum tipo de ação de uma empresa ou uma pessoa física que está aumentando a temperatura do planeta. E aqui mostra que entre 2017 e 2022, a litigância cresceu sobre o tema climático 147% no Brasil. Não só isso, como o dano ambiental e climático também começaram a ser separados. Isso é muito interessante, porque antigamente, para um juiz determinar uma multa associada a uma mudança climática, existia certa dificuldade, porque isso se confundia com a questão ambiental. E agora eles separaram isso de uma maneira mais processual. Então, hoje, quando o juiz vai definir a multa referente ao impacto climático, fica mais simples. Consequentemente, as ações se tornam mais rápidas de correr no processo judicial. Então, a Advocacia Geral da União, que é a AGU, né, ela tem colocado, em alguns casos, muito interessante o racional, que é o seguinte: uma vez que eu tiver uma supressão de uma vegetação, aqui como exemplo a amazônica, tipo assim, eu tenho uma área que eu fui lá e desmatei, tirei lá 5 mil árvores. Quem desmatou vai pagar 2 vezes. Por que 2 vezes? Olha o racional. Número 1, ele desmatou, ele pegou uma árvore, tirou ela, cortou. Consequentemente, aquela madeira, da forma A, B ou C, retornou para o meio ambiente, para o ar. Aquilo emitiu dióxido de carbono para a atmosfera. Número 2, o fato da árvore não existir, automaticamente eu deixo de sequestrar carbono, porque a árvore não cresce mais, ela não tem o crescimento vegetativo, e aquilo não permite ela sequestrar o carbono. Então, o cálculo que está sendo feito é: desmatei 5 mil árvores que sequestram 100 mil toneladas de carbono. Eu vou pagar 200 mil toneladas de carbono. Porque eu tirei a árvore e devolvi para o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, eu deixei de sequestrar o carbono equivalente. Então, isso é o que está acontecendo como, né, diretiva para tomada de decisão referente a esses temas. E a procuradora-chefe do Pronaclima, né, que é uma entidade focada nisso, da Advocacia Geral da União, o que ela colocou? Isso aí eu achei chave. Percebemos que na área ambiental o que realmente pega é dinheiro. Não adianta só falar, tem que botar a mão no bolso. Então, foi proposto uma ação onde se bloqueia os bens dessas pessoas e das empresas, e a partir daí se percebe uma mudança de postura, até mesmo na atuação com relação ao desmatamento. Quando começou a fazer o cálculo adequado e rápido, as pessoas começaram a reduzir a sua intervenção negativa ou o impacto negativo no meio ambiente. Por quê? Porque aí agora paga multa. Agora a pessoa pode ter os bens bloqueados. Isso naturalmente gera um impacto gigantesco. Só para você ter uma ideia, né, Camila, como é que as coisas vão se transformando, né? Você vê que hoje é impactante financeiramente, é multa, é bloqueio de bens, é não permissão de participar de concorrência pública. No seu caso, você comentou, empresas que pedem essas informações para a Didi Pizza ser fornecedora. Isso é muito relevante, né? Extremamente relevante. Eu acho que tem que ser assim, acho que para ter conscientização, né? Infelizmente. Então, eu acredito que dessa forma, e eu acho que essa legislação ela é específica, né, Fabiano? Não são para todos os segmentos ainda, mas acho que isso tende a evoluir, na minha opinião. O que nós percebemos, eu sempre comparo com a Europa, porque a Europa sempre é a referência que o Brasil usa de leis. A Europa já tem esse tipo de lei há 5 anos, né, existente, e realmente é igual no Brasil. As empresas, para poder, ou as pessoas físicas, para poderem ter consciência, tem que ter um tipo de punição financeira. Isso acelera o processo, tá? Não é só isso, mas acelera.
E o ponto-chave é que o que nós temos percebido no mercado nacional é que a gente sempre começa pelas empresas maiores, só que tem uma relação muito interessante referente ao tema. As empresas maiores têm um tipo de emissão, né, de gás de efeito estufa que chama escopo 3. O que é o escopo 3? É tudo aquilo que ela compra de um fornecedor ou fornece para um cliente, né? Então, quando eu falo de escopo 3 de uma empresa, é tudo aquilo que ela compra de alguém. Então, no caso da Didi Pizza, quando ela for fechar um contrato de fornecimento de pizza, né, com uma empresa X, a Didi Pizza é o escopo 3 dessa empresa X. Quando você vira e fala para essa empresa que você é carbono neutro, Camila, automaticamente você está reduzindo a emissão dela na cadeia de valor. Porque se ela escolher outra pizzaria para fornecer o mesmo produto, essa vai estar emitindo. Então, você vê, existe uma transformação cultural também muito relevante, que é como o fornecedor, no caso a Didi, se posiciona perante os clientes. Isso é um tema que eu trabalho muito. Por quê? Porque você tem que mostrar que você é isso. Porque na hora que chegar uma decisão dessa empresa de só comprar produtos, serviços que tiverem uma garantia, um selo de sustentabilidade, você tem que ser a coluna A. Você tem que ser a número 1, porque você já faz isso. Então, eu diria que, e quando você chega para uma empresa que nunca comprou nada com esse critério e fala, eu sou neutro em carbono, o cara que nunca escutou, ele vai falar, puta, agora eu só posso contratar a empresa que é neutra em carbono no setor. E aí você vai, isso é a mudança cultural. Ela vai acontecendo gradualmente, mas chega uma hora que ela não tem como voltar atrás. Eu diria que na Europa isso já acontece há alguns anos, e no Brasil está começando. Tá? A gente está pegando o início dessa onda, mas eu acredito muito que tudo que tem acontecido no mundo que a gente tem visto, o calor, a mudança climática, as inundações, a seca, né, que aconteceu no final do ano passado até em algumas regiões do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, para plantio de soja, que tiveram muitos problemas aí até de produtividade por causa da seca. Eu acredito que tudo isso vai permitir, na realidade, que isso se acelere, que esse tempo dessa adesão encurte drasticamente. Para mim vai ser de 4, 3 anos. Facilmente a gente vai ter isso mais divulgado aí em todos os setores da economia. Basicamente, pessoal, falando de como a gente usa tecnologia, é muito importante ressaltar um Excel com todos os seus cálculos e suas facilidades, perante você ter isso na nuvem, né, o que a gente chama de cloud, né, hoje em dia, com inteligência artificial e machine learning ajudando em gerar relatórios, análises e sugestões de melhoria, como a Camila comentou. Então, é relevante pensar que tudo aquilo que está acontecendo de transformação no mercado vão ter leis, vão ter relatórios que você vai ter que compartilhar, vão ter prestações de contas que você vai ter que fazer por governança e transparência, e vai ter, por exemplo, bancos, todo mundo lida com banco nas empresas, né, naturalmente, na pessoa física, que vão pedir algumas informações. Hoje, faz uma autorreflexão e pensa, onde estão essas informações? Eu tenho essas informações disponíveis? Se alguém me pedir, eu tenho como falar alguma coisa sobre isso? Hoje, a gente apresentou do caso da Didi Pizza, a Camila sabe quanto ela emite de dióxido de carbono, quanto ela emite por pizza vendida, quais são os restaurantes, quanto cada restaurante emite. Ela consegue falar isso para cada franqueado e, além disso, ela também consegue ir ao banco e falar assim, são essas as ações de melhoria que eu fiz de um ano para o outro. Gente, isso faz uma mega diferença quando é solicitado. Hoje você não tem a resposta. Aqui a gente está dizendo, você vai ter a resposta e você vai ter a resposta. Não qualquer resposta. Isso faz uma mega diferença. A inteligência artificial, né, Camila? Não sei se você tem ouvido falar muito sobre esse tema, que daqui a pouco a inteligência vai estar sugerindo para você aí quais são os sabores de pizza que vocês vão ter que produzir na cozinha. Mas é um tema que, assim, hoje ou você tem alguma coisa nesse sentido, ou você não está no jogo da tecnologia, né? E a gente se preocupando com isso, nós desenvolvemos, na realidade, da Domani, quando a gente analisa a base de dados do SaaS, né, do Sustainability as a Service da Domani, a gente desenvolveu o AI to Sustainability, né, a inteligência artificial focada para a sustentabilidade. Então, hoje, eu vou rodar aqui rapidamente um vídeo para vocês, né, como exemplo, tem outros exemplos. A pessoa, ela entra em contato conosco, pelo assistente digital, e aí ela pergunta para a gente, né, que ela gostaria de preencher as informações referente ao escopo 2 das emissões. A gente diz o que nós precisamos, e aí ela manda para a gente os PDFs das contas, né, de energia. O sistema automaticamente lê as contas e vai trazer as informações que a pessoa solicitou. E automaticamente preenche no sistema quais são as emissões referentes à energia, né, que é, na realidade, o quilowatt está convertido pela taxa de conversão das emissões.
Então, tudo isso, você vê aqui, em segundos você tem registrado no sistema para você fazer uma leitura automática e depois saber o que aconteceu por emissão por pizza, o que aconteceu na emissão por loja, dentro da solução que aqui contempla. A inteligência artificial, ela está sendo trabalhada que ela vai funcionar da seguinte forma para todos. A gente vai ter as emissões por setor, sem colocar nomes, e a gente vai ter a mediana por setor. E aí você vai poder se autovisualizar na mediana. Por exemplo, olha, a mediana é 1, e eu estou 1,1, quer dizer, eu estou acima da emissão média do setor. Quer dizer que eu preciso melhorar a minha operação. Alguém é mais barato e alguém emite menos gás de efeito estufa do que eu. Ou você pode estar 0,8, quer dizer, você está 20% abaixo da média do setor, mostrando que você está no caminho certo, né? E você vai poder também olhar, que é uma das questões que a gente está colocando, qual é o melhor do setor. Então você vai descobrir, olha, eu estou 0,8 e a mediana é 1, só que o melhor do setor é 0,4. Mas como que ele é 0,4 e eu sou 0,8? Quer dizer, eu tenho ainda a oportunidade de dividir, de reduzir em 50% as minhas emissões. Isso tudo, gente, é que a gente chama de gamification. É uma coisa muito clara para nós que as pessoas no Brasil, na América Latina, se motivam muito por competição. E a pessoa tendo consciência que tem alguém que faz melhor e dentro de um mesmo setor, permite você enxergar possibilidades, enxergar inovação, enxergar novas tecnologias, enxergar vários elementos que talvez você não tenha visibilidade para você conseguir promover essa melhoria operacional que você tanto precisa, tanto na parte de sustentabilidade ambiental, quanto na parte de sustentabilidade econômica, que as duas andam juntas. Aqui, comentando com você, né, a gente tem aqui a presença da Sônia, que é a nossa pessoa que cuida do escritório lá de Altamira, no Pará, trabalha na área de consultoria da Domani, ela está na floresta amazônica, ali no bioma amazônico. O que nós temos dentro do SaaS, no primeiro momento, são vídeos. Nós temos 9 vídeos no total, se eu não me engano, falando sobre diversos temas, para colocar todo mundo na primeira página de sustentabilidade. Eu acredito muito, né, Camila, que deve ter várias pessoas dentro da Didi Pizza que se interessam pelo tema, mas que não tem uma base zero, né? Não tem aquele básico do conhecimento, que não é um conhecimento tão comum, tá, gente? Deixa claro, não tem nada de errado nisso. E esse tipo de vídeo, que é uma instrução básica sobre o tema, ajuda muitas pessoas a entender, compreender a importância do tema e também levar isso para a vida delas. Eu não sei o que você acha desse tipo de conteúdo. Esse passo a passo foi ótimo, porque realmente a sequência de vídeos é extremamente agregador. Então, a gente começa pela base, que é o time, né, da franqueadora, se conscientizando, entendendo, compartilhando, e aí, segundo momento, a rede franqueada. Então, dessa forma, a gente consegue trazer conhecimento e, às vezes, eles têm até vergonha de não saber. Nós começamos assim, e a gente está aprendendo ainda, né? Então, eu acho que isso é comum, mas é o papel da franqueadora semear isso, compartilhar conhecimento, porque, enfim, é bastante conhecimento para ser compartilhado. E eu estou falando também de funcionários chão de fábrica, né, chão de cozinha. Exatamente. Que são mais simples ainda, que não fazem a menor ideia. E hoje, fazendo uma reciclagem de resíduos, eles já conseguem entender a importância e como funciona. Então, enfim, ajuda demais esses vídeos. Sem dúvida, a gente percebe que essa questão transformacional, o chão de cozinha, o pessoal do balcão, o caixa, todo mundo que participa da operação da empresa passa a ter essa consciência. E, na minha opinião, é o maior impacto que qualquer projeto desse tipo tem, na conscientização das pessoas. E uma empresa como a Didi Pizza, você falou sobre o entendimento da disciplina da sustentabilidade, né, em todas as suas quebras, né? Inventar de gás de efeito estufa, as ODS da ONU, a descarbonização, o impacto social. O que nós percebemos? É que esses elementos, quando colocados na prática dentro da empresa, tudo isso gera um valor incalculável, imensurável na vida das pessoas, para a empresa e na competitividade que a empresa traz também para o mercado. A gente coloca isso como algo muito relevante. Na época que eu comecei minha carreira profissional, quando eu tinha 18 anos, não tinha internet ainda. Hoje em dia a gente tem um problema que a gente vive no mar de informações, né? Antigamente a gente ia na biblioteca. Eu não sei nem se o pessoal sabe o que é isso. Pegava um livro lá, eu lembro que tinha um livro amarelinho, não era uma enciclopédia especificamente, mas era um material que eu ia pesquisar as coisas do Egito, Mesopotâmia, entre várias outras questões de escola. Ficava horas para pesquisar 2 páginas. Hoje você entra na internet e digita 2 coisas, aparece uma bíblia para você ler.
É uma coisa e o chat GPT ou as inteligências artificiais que surgiram começaram a reduzir isso. Não precisa nem procurar mais, né? Já vem um capítulo escrito para você. Então, você vê como é que a gente vive um outro momento e o quanto é importante, na realidade, as pessoas naturalmente compreender os temas que estão em evidência e trazer isso para a carreira e para o crescimento profissional delas, né? Isso é uma coisa muito relevante. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um comparativo entre um projeto tradicional à sua esquerda e um projeto feito com SaaS à sua direita. Aqui são os elementos que a gente fala, que é a coleta de dados, estruturação de dados, compilação, análises, geração de relatórios e sugestão de melhorias, né, que são os insights, o que cada tecnologia permite fazer, né, a gente coloca o nome da tecnologia aplicada. Só para vocês terem uma ideia, falando de maneira resumida, a gente está falando de um tempo de execução de tudo aquilo que vocês viram anteriormente, de 20 dias contra 2 dias. Gente, é muita diferença, porque o que nós temos como preocupação? A gente sabe que uma empresa como a Didi Pizza, como a Camila comentou, o negócio dela é produzir pizza, é produzir sabores, é criar uma experiência alimentícia para o cliente sustentável, saudável, né? Cada um dentro das suas opções, é criar diversidade dentro do portfólio dela. O ESG, o GHG, é como se fosse o pagamento de imposto, né? Eu tenho que fazer aquilo é necessário, cada dia vai ser mais necessário. E aquilo gera um diferencial competitivo. Mas não adianta eu ter um diferencial competitivo e eu ter um custo que é o dobro do concorrente. Então, o que nós percebemos como uma oportunidade da acessibilidade de um sistema de sustentabilidade na nuvem? É permitir que a empresa tenha isso de uma maneira simples, ágil e acessível. Quer dizer, algo que seja muito fluido dentro da empresa, que não precisa ter uma pessoa dedicada para isso full time. Que seja uma pessoa que faça isso algumas horas no mês, para poder, no final, mês a mês, tudo isso está compilado e disponível para o usuário final. No caso, a Camila tomar uma decisão ou os franqueados. Então, isso é uma preocupação que a gente teve, a gente tomou muito cuidado, muito carinho em automatizar, simplificar tudo isso de uma maneira acessível para todos poderem ter, sem ter a preocupação de ter pessoas novas ou custos novos dentro da empresa. Porque não adianta ter tudo isso e ter um custo maior. Você tem que ter tudo isso e continuar tendo um custo super controlado dentro da empresa. Quer dizer, você agrega valor sem agregar custo proporcionalmente. Acho que esse é o tema-chave aqui dentro dessa tabela. Camila, e eu não poderia deixar de falar rapidamente com você, né? A gente conversou ontem sobre isso, quando a gente se encontrou, sobre tudo isso que a gente tem visto no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem visto uma situação de impacto social gigantesca, né? Hoje eu estava lendo de manhã que mais de 100 pessoas perderam a vida, tem aproximadamente 130 pessoas desaparecidas ainda, né? Não importa se a pessoa é rica, é pobre, se mora no melhor bairro ou no pior bairro, não importa se é jogador de futebol ou não é jogador de futebol. O que nós percebemos é desastres da natureza, como essas ocorrências afetam todo mundo, né? A gente estava conversando previamente, antes de começar a live, que você vê, a cidade está debaixo d'água, mas não tem água potável. Né? Que são duas coisas que você olha assim, cara, que coisa de maluco, né? A cidade debaixo d'água, as pessoas não têm água para beber. Então, é algo muito crítico que a gente percebe, né? E eu gostaria de trazer para vocês aqui que o que eu até um tempo atrás falava que era uma coisa que minha filha vê, né? A gente tinha que construir um mundo mais sustentável para os nossos filhos. E, por um acaso, eu não sei, não positivo, naturalmente, o que nós temos percebido é que isso já está batendo nas nossas portas. Isso não é mais algo que vai acontecer, isso já está acontecendo, né? E aqui a gente mostra, né, a relação da mudança climática com o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma das razões, essa intensidade de chuva tão forte num período tão curto de tempo, num momento fora de época, né, de chuvas na região. Isso naturalmente gerou essa situação tão calamitante que a gente está vendo e prejudicando tantas pessoas, prejudicando o Estado como um todo, e gerando tantas preocupações. Uma delas, além da perda de vidas, naturalmente, que a gente tem acompanhado, tem a questão também do custo de alguns insumos que já tem subido no mercado, porque o Rio Grande do Sul é um grande produtor de alguns elementos. Um deles soja já tinha sido parcialmente colhida, faltava menos de 20%, se eu não me engano, pelos relatórios que eu vi. É um grande produtor de leite e laticínios, né, que vem para o Brasil inteiro, e isso está tendo um grande impacto, porque não é só não produzir o leite, é o leite chegar na fábrica. Isso é um outro problema. Não acarreta só no problema da produção, mas também no escoamento logístico. Tá?
tem muitos armazéns de soja, que a gente tem muitos produtores que são colegas nossos aqui de trabalho, que eles falam, eu tenho a soja, eu só não consigo mandar para o porto para escoar. Então, você tem uma questão logística muito forte, que naturalmente vai... hoje o Banco Central está tendo uma reunião, né, dos juros do Brasil, e já colocaram que a perspectiva de queda dos juros futura caiu drasticamente, estava caindo de 0,5%, né, nos últimos meses. Por quê? Porque esse impacto dessa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul vai naturalmente aumentar a inflação alimentícia no Brasil, né, dos itens associados a alimentos, e naturalmente essa inflação gera o quê? Gera um impacto que não permite você reduzir os juros na proporção que estava esperada. Então, só para vocês entenderem como isso chega à nossa porta, entra nas nossas casas e a população mais carente é a que mais sofre, sem sombra de dúvida. É aquela que sente mais a pressão inflacionária, a falta do alimento ou o acesso ao alimento mais caro. Não sei se você já começou a perceber algum movimento para você, Camila, nos insumos. Não, ainda não. A gente tem algumas negociações que são contratos fechados, então a gente acaba não sentindo, por enquanto está ok. Mas a gente sabe, nós estamos preparados para novidades. A gente percebe, né? Você trabalha com muitos produtos laticínios, né? Possivelmente um ou outro pode ser afetado dentro dessa situação. Sim, sim. Aqui a gente fala, para vocês entenderem o contexto, né? Os modelos climáticos mostram claramente, há mais de 20 anos, que o aumento da temperatura levaria naturalmente ao aumento de quantidade de chuvas e secas no extremo sul do país. Foi o que aconteceu nos últimos 3 anos. Seca e agora essa chuva tão intensa, né? E o relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas mostra que há 8 anos já previa chuvas no extremo sul e secas na Amazônia como consequência do aquecimento global. Então, isso aqui já são elementos que foram antecipados dentro do contexto. E o que acontece com a mudança climática no contexto? O oceano mais quente naturalmente aumenta a evaporação, né? A evaporação que formam as nuvens. Uma atmosfera mais quente, naturalmente, ela naturalmente consegue reter mais vapor d'água e, naturalmente, faz com que a umidade fique concentrada, né? Porque ele não tem uma movimentação dessas nuvens mais pesadas. E a relação é exponencial. O aumento da temperatura provoca um incremento muito maior da quantidade de vapor d'água, que, consequentemente, intensifica os eventos extremos. Então, gente, isso aqui é científico, tá? É lógico que tem outras questões associadas também à questão da contenção de enchentes que tinha referente ao Lago do Guaíba. Tem uma série de relações também existentes à questão da capacidade de reação do governo no tempo adequado, mas a gente não pode menosprezar tudo que já estava automaticamente sendo considerado. Aqui a gente fala que o aquecimento global pré-industrial já chegou a 1,3 e que o Acordo de Paris que foi assinado em 2015 é para limitar 1,5. Quer dizer, olha só, a gente já está chegando próximo de 1,5, bem antes do que era previsto. O que é chuva extrema? Chuva extrema antes ocorria a cada 10 anos, agora provavelmente ocorre 1,3 vezes no mesmo período. E caso a gente não consiga reduzir as emissões, a gente está falando de 2,7 vezes em 10 anos. Gente, é mais do que, é quase 3 vezes a intensidade ou a quantidade que a gente via antes, tá? Então, a gente, quando pega aqui em São Paulo especificamente, né, onde eu moro, a gente percebe que tudo isso acontece e aí cai árvore, cai energia elétrica, pessoas ficam semanas sem energia elétrica, aconteceu isso aqui em São Paulo, e a gente percebe claramente que isso é em função justamente desses eventos extremos. Camila, a gente tem aqui agora um espaço, eu queria só falar um pouquinho do Rio Grande do Sul, né, para o pessoal. A gente tem algumas perguntas aqui, eu vou abrir aqui a pergunta só para a gente ver aqui como é que está. Deixa eu ver aqui. Legal. Por causa do tempo. Vamos lá. Mas, uma primeira pergunta, tá? Deixa eu só pegar aqui, vou pegar da primeira. Isso. Com a Didio Pizza, identificou a necessidade de implementar práticas sustentáveis em suas operações? Na verdade, como eu falei, a gente já começou desde a base, desde a primeira loja. O que a gente foi fazendo é aprimorando cada vez mais. Então, a ideia era realmente o que vem em mente do Biasini, depois a gente passou a entender que aquilo não era mais suficiente, passamos a adotar outras práticas, até então, realmente, a gente poder contratar a Domani
para a gente poder profissionalmente entender quais eram os melhores, qual era o melhor caminho de seguir. Então, foi dessa forma. Então, a gente começou sem conhecer esse mundo de sustentabilidade. Ô, Camila, uma pergunta aqui, pessoal. Você vê que a gente tem, o pessoal percebeu que a gente tem muitos relatórios com muitas informações, né? Informações da Didio. Você vê, ou você tem algum plano de divulgar isso para os clientes? A gente ainda está desenvolvendo de que forma que a gente pode desenvolver isso, mas sim, a gente tem. Essa questão da gente poder ter indicadores por pizza, para a gente é um indicador bem importante e o que a gente quer dividir isso com os clientes, até para eles poderem querer saber da concorrência. Poxa, se da Didio é esse número, e o seu número, qual é? Né? Isso eu acho que é um movimento para poder forçar até a concorrência também, ter esse tipo de trabalho e poder compartilhar essa informação com os consumidores. Eu diria que o efeito é positivo por dois lados. O primeiro é o seguinte, se ele não souber, você vai vender mais pizza. Puta, legal, não é verdade? Agora, se ele perguntar para o concorrente vai demorar um tempinho para responder. Porque você sabe que não é um trabalho assim, digamos assim, tem todo um conceito por trás e é algo muito interessante, né? Porque você traz uma conotação. E lembra, é pizza vendida, não é pizza produzida. Exatamente. Então, você tem também essa conotação que é muito interessante, né? Quando eu entreguei, quanto foi de carbono para aquela pizza? Porque pizza parada não vendeu. Então, ela continua sendo de propriedade da Didio, né? Aqui ele pergunta também como a inteligência artificial auxiliou a Didio Pizza na gestão de suas métricas de ESG. Como que você enxerga aqueles relatórios, né, dentro da constituição das lógicas, ajudou vocês a enxergar melhor esses dados? Na verdade, a gente passou a enxergar, né, Fabiano? Porque sem esses Primeiro relatórios, ponto, né? não teria como. Então, eu vou te dizer que a gente passou a enxergar. Era do nada, do 8 para o 80. Então, eu acredito que assim, a resposta foi incrível a visibilidade que a gente teve e, através disso, a gente conseguiu evoluir. E aqui, para finalizar, por causa do horário, tem uma que eu achei muito interessante. A Didio Pizza, ela vai determinar, por exemplo, como se fosse um padrão de emissão, quando ela tiver todas as lojas consolidadas. Ela vai perseguir uma quantidade de emissão por pizza, por exemplo, como se fosse um alvo, uma meta anual? Sim, esse é o nosso objetivo. O que a gente ainda está em discussão é com o comitê. A gente tem um comitê de franqueados e a gente envolve muitos dos franqueados nessa tomada de decisão, mas o objetivo é a gente ter um número a ser alcançado para até fazer parte do nosso programa de fidelização. Eu diria que é muito irrelevante, porque, novamente, é um diferencial que você tem, Camila. Eu olho o mercado como um todo e vale a pena realmente tornar ele visível, né? Porque, novamente, é uma coisa inovadora, mas você sabe, inovação ela tem tempo muito curto hoje em dia, né? Porque tudo é muito, muito acessível. Então, mas eu não tenho dúvida que isso aí é um diferencial competitivo. Olha, de minha parte, estamos no horário, né? Passamos 4 minutos, peço perdão. Camila, últimas palavras nesse episódio especificamente, o que você quer compartilhar com as pessoas que participaram? Bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. Eu acredito que independente do nível, é um conhecimento incrível para a Didio Pizza. A Domani realmente foi uma solução sustentável e eu tenho certeza que a gente ainda vai trazer mais novidades por aí para a gente poder, de tudo que a gente está entendendo com os nossos indicadores, a gente vai trazer mais resultados aí para os nossos consumidores finais. E, Camila, fica o convite para daqui uns 3, 4 meses, mais 4 meses de jornada, quando você tiver todas as lojas já 100% alinhadas, a gente bater um papo para saber quais são as evoluções que você alcançou nessa nova versão. Então, lá para o final do ano, a gente vai voltar a te convidar a participar aqui com a gente, porque é uma jornada infinita. E você compartilhar conosco é muito importante as pessoas saberem tudo que tem sido alcançado. Perfeito. Maravilha. Obrigada pelo convite, Fabiano. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Obrigado, Camila. Tchau, tchau. Boa tarde.